Boa noite, Curitiba. Boa noite. Agora vocês capricharam no T mais do que quando nós ensaiamos, né? Boa noite, você que assiste a Novo Tempo. Olha só, você assistiu o Clamor da Meia-Noite na última semana e agora está assistindo esse novo programa. Só que, como eu tinha dito para vocês, nós já mudamos de Porto Alegre para Curitiba. E essa noite você encontra o pessoal do Boa Noite aqui em Curitiba. Um pessoal alegre, todo mundo vivendo também uma semana de chuva. Nós fizemos uma semana em Porto Alegre e foi uma semana de chuva. Mas hoje, quando a gente estava vindo para cá, hoje de tarde parou de chover e a gente vai ter aqui dentro desse lugar momentos muito gostosos e muito agradáveis, não é? Eu, outro dia, perguntei para um senhor, eu tinha ido fazer uma viagem, há pouco tempo agora, e na viagem uma pessoa foi me buscar quando eu cheguei no aeroporto. A gente ia viajar de carro mais ou menos 1 hora. Um senhor já de mais ou menos minha idade, uns 50, 52, que é a minha idade, né? E a gente assim, amiguinho da mesma idade, falando a mesma linguagem, fomos trocando uma ideia, né? Aí ele diz assim, pastor, eu vim do mundão, eu fiquei 12 anos e eu lidei com coisa de satanismo e papapá no passado e tudo. Eu nunca tinha conversado com alguém assim, que lidou diretamente com essas coisas, e eu disse assim, me prova que o diabo existe. Eu falei para ele. E ele pensou pouco e disse assim, vou te contar uma coisa. A gente ia muito em cemitério para violar sepultura e fazer uns trabalhos que eram pedidos para nós e que se pagava para a gente fazer. Então, algumas noites a gente ia para cemitério de madrugada violar túmulos, sepulturas. E diz, junto com a gente ia uma pessoa que ia lá encarnada com um espírito. E ele é que indicava que túmulo abrir. E muitas vezes, frequentemente acontecia que a gente dizia assim, e esse túmulo aqui? Aí ele dizia, esse não. Por quê? Esse aqui está guardado, está selado. Esse não. Imagina só. Uau! Quer dizer que o poder do mal reconhece quando o poder do bem está ali. E eu ouvi aquela história e fiquei muito feliz em saber que Deus preza pelos seus filhos para até o dia da ressurreição, como a Bíblia indica para nós. Por isso Paulo diz assim, procura se conectar. E eu quero um dia fazer uma série aqui do Clamor da Meia-Noite, só ensinando você a se conectar com Deus. E nós vamos fazer isso, ainda vamos fazer isso. O mundo espiritual, ele está agora ao nosso redor. E eu quero chamar a sua atenção para você pensar, enquanto você está vivendo nesse mundo, o que será que está acontecendo no mundo espiritual? O que será que está acontecendo? Não é simplesmente anjinho voando por aí, um anjinho bom, um anjinho mau, dizendo assim, faz isso, ou dizendo, não faz isso, igual o desenho animado indica. Não é isso que acontece. Acontece que as coisas que eu faço aqui nesse mundo têm repercussões cósmicas. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para José e Maria. Já pensou em José e Maria, os pais de Jesus? Olha só, José planejou o nascimento do bebê. Primeiro, ele recebeu uma notícia terrível, não é? A notícia foi, ele estava noivo de uma garota pela qual ele estava apaixonado, ele nunca tinha tido relação sexual com ela, e ela chega para ele e diz assim, estou grávida. Isso é uma notícia terrível. É ou não é? Isso aponta para o quê? Traição. Mas ela era tão pura, tão maravilhosa, que ele não queria... Bom, a Bíblia diz que ele não queria deixá-la assim, mas José planejou e de repente o anjo apareceu para ele e diz assim, mas o anjo apareceu para ele em sonho. E José planejou o nascimento do bebê, aceitou aquilo, só que quando o bebê estava para nascer, as coisas começaram a dar errado. Foi ou não foi? Ele não nasceu em casa como ele tinha planejado, eles tiveram que viajar, ela estava prestes a dar à luz, o bebê quando chegaram na cidade, depois de viajar um monte em cima de um jumentinho, eles tiveram que achar um lugar, não acharam, e eles encontraram o quê? Uma estrebaria é apelido para uma coisa chamada curral, e curral fede. Imagina o José pensando, peraí, mas Deus falou que era o filho dele que ia nascer da barriga dela, Deus ia deixar o filho dele nascer num curral? Fedendo fezes e urina? Olha só, José podia ter feito um monte de perguntas, mas o que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto José e Maria estavam naquela odisseia toda?
Daqui a pouco nós vamos chegar lá para você conectar isso aí. O fato é que a gente vive o tempo todo numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Só que uma guerra, ela é constituída por muitas batalhas. Batalhas. Na Segunda Guerra Mundial, houve muitas batalhas em cidades, em pontos estratégicos, em países. O exército alemão caminhava até ali, os aliados começavam a guerrear, muitas vezes a Alemanha ganhava, principalmente no começo, só lá no fim que ela começou a perder. Então muitas batalhas e batalhas, e campos sendo conquistados, países sendo conquistados, e as batalhas dessa guerra entre o bem e o mal acontecem na sua vida e na minha vida. Isso cai para você particularmente, para mim. Você e eu somos representantes de Deus. E a última batalha que vai acontecer nesse grande conflito entre o bem e o mal, nessa guerra entre o bem e o mal, se chama Armagedon. Então você já sabe disso, que o Armagedon é a última batalha envolvendo seres humanos aqui nesse mundo, que vai acontecer nesse grande conflito entre o bem e o mal. O tempo todo Deus está lutando pela sua mente e o inimigo também, com uma diferença: o inimigo é sujo. Ele faz de tudo para enganar você, ele faz tudo para ludibriar você, ele faz de tudo para colocar um veneno e dar para aquele veneno um sabor doce, gostoso, agradável. Para você poder identificar e ficar mais familiarizado com essas batalhas, porque eu estou dizendo assim, a guerra entre o bem e o mal é feita de muitas batalhas. Eu apresentei, por exemplo, a batalha que José e Maria viveram, mas eu quero mostrar na história do mundo 2 ou 3 batalhas que eu quero ressaltar envolvendo os seres humanos. Deus tinha criado o mundo lá no princípio, tinha criado o ser humano lá no 6º dia, e de repente o pecado entrou no mundo, e a gente já viu isso aqui hoje. Quando o pecado entrou, Deus deu a solução para o problema do pecado. Deus diz assim: o meu filho vai vir, Deus vem, se transforma em homem e vai morrer no lugar de vocês. Esse texto está assim: o Senhor Deus fez roupas de peles e com elas vestiu Adão e sua mulher. Bom, para Deus fazer roupa de pele, essa pele teve que vir de onde? De um animal. Nesse caso, o cordeiro. O que era o cordeiro? Por que o cordeiro morreu? Porque Deus estava dizendo aí: o meu filho vem como um inocente, sem nunca ter pecado, como um cordeirinho, e ele vai morrer no lugar de vocês para pagar o preço do pecado de vocês. Daquele momento em diante, presta atenção, isso aqui é muito importante, presta atenção você que está em casa aí também, isso aqui é fundamental. Daquele momento em diante, Deus havia acabado de instituir que o cordeirinho morto, ele seria o evangelho do Antigo Testamento. Dá para entender isso? Você entende, não é? Deus diz assim: quando você pecar, você vai se lembrar que você não consegue se salvar do seu pecado, que você não consegue ter coisa boa nenhuma em você, e que nenhum outro ser humano pode salvar você, a não ser Deus que vem morrer por você. Mas o homem e a mulher que viviam lá naquela época, 6.000 anos atrás, não conseguiam entender. Então Deus deu alguma coisa visível, palpável para eles, e disse: vocês vão confessar o pecado na cabeça do cordeiro, simbolicamente o pecado passa para o cordeiro, vocês estão crendo que Deus vai perdoar o pecado, e o cordeiro morre no lugar de vocês. A salvação é assim, de graça, e o cordeiro morreu. Olha aqui o texto no qual Deus promete que o ser humano vem: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando isso aqui para quem? Para quem Deus está falando? Para a serpente. Deus olha para a serpente e diz assim: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher, vai ferir a sua cabeça, serpente, e você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Deu para entender? Ficou claro? Deus está falando: serpente, você e a mulher, depois do pecado dela, vocês ficaram amigas.
Sabe como é que é? Vocês gostam da mesma coisa. A mulher tem a natureza pecaminosa, gosta do que é errado, mas eu vou colocar uma inimizade entre vocês. Uau, como é que eu, ser humano que gosta do pecado, consigo ser inimigo do pecado? Como que eu faço isso? Entregando minha vida para Deus, chamando Deus para estar comigo e começo a me comunicar com Deus. Deus se aproxima de mim e vai mudando a minha natureza, porque eu não consigo mudar a minha natureza. Deus diz, eu vou colocar em você uma inimizade com a mulher. E Deus está dizendo assim para a serpente, você vai tentar matar o descendente da mulher. Pergunta para vocês, quem é o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher? Jesus é o descendente. Você, serpente, vai tentar matar o descendente da mulher. Mas ele é quem vai pisar na sua cabeça. Você só vai conseguir ferir o calcanhar dele. Só isso. Uau! Deus estava profetizando. A partir dali, a serpente começaria, na história da humanidade, a perseguir todos aqueles que seguissem a Deus, para impedir o nascimento do descendente da mulher que ia pisar na cabeça dela. Dá para entender isso agora também? Sim ou não? Sim. Ou seja, presta atenção, porque a partir do pecado, Satanás vai fazer de tudo no mundo espiritual, perseguindo pessoas que adoram a Deus e que entregam a sua vida a Deus para impedir duas coisas. Primeiro, que o descendente da mulher, Jesus, venha a esse mundo. Segunda coisa, para fazer com que o evangelho do Antigo Testamento, o cordeirinho, se perca. Porque o evangelho são as boas novas da salvação. Eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que Jesus disse. Jesus diz assim, e conhecereis a verdade. Uau, acredita nisso? É isso. A verdade liberta a gente. Por quê? Porque com a verdade, eu posso até sofrer nesse mundo, mas eu entendo o que está se passando, eu sei da promessa de Deus, eu sei do poder de Deus, eu sei como Deus atua na minha vida, eu sei que Deus é presente comigo, eu sei tudo que Ele já fez, e eu confio em Deus, eu tenho fé, eu tenho esperança, e eu vivo nesse mundo de cabeça erguida. O Evangelho faz isso com a gente, por isso a serpente quer anular o Evangelho, e ele faz tudo isso, para tentar anular o Evangelho. Vocês não esqueceram, nós vivemos nesse mundo no meio da guerra, uma guerra entre o bem e o mal, onde as batalhas são disputadas. A primeira batalha que aconteceu no Antigo Testamento foi Caim e Abel. O que aconteceu? Olha só como é que o inimigo ele tem um modus operandi, né? Coisa mais interessante. Ele sempre faz do mesmo jeito com todo mundo. Ele usa dois argumentos, e você vai ver qual. Deus tinha dito, para você se salvar tem que matar o cordeirinho. E a Bíblia diz que Caim ofereceu o quê? Frutos da terra. E Abel ofereceu? Cordeirinho. Deus aceitou o que o Abel ofereceu e não aceitou o do Caim. Porque aqui tem um princípio básico da Bíblia. Se Deus diz sim, não diga não. E se Deus diz não, não diga sim. Pode ser até que às vezes você não vai entender. Pode ser que você não vai entender. Mas se Deus disse, eu confio. A gente não faz assim com o pai da gente quando a gente é criança. O pai está ali e a criança está aqui. O pai diz assim, vem filho, se joga. A criança se joga. E o pai pega. Confia no pai, sabe quem que é. E por que com Deus eu não faço assim? Então, isso se chama fé, o relacionamento com Deus. Caim desobedeceu, Deus não aceitou o sacrifício de Caim, e o que Caim fez com Abel? Matou Abel. Agora vê aqui dois princípios. Primeiro, força bruta. O mal age com força bruta. E toda vez que você agir com força bruta com alguém, lembre-se, é o mal que está imperando no seu coração. Está entendendo? Toda vez que você erguer a voz com a sua mulher, lembre-se, é o mal que está imperando no seu coração. Porque você é brutamonte? Porque você fala mais forte? Porque você quer mostrar a sua força e toda a sua masculinidade? Você demonstra toda a sua fraqueza espiritual quando você faz isso. Você oprime um outro ser humano. Quando você no seu trabalho usa a força bruta,
Tudo que a gente consegue através da força bruta não tem resultado positivo. Tem que ser tudo na conversa, no diálogo, no amor. Essa é a linguagem de Deus. Isso tem que se refletir na minha vida particular. É aí que o evangelho se encontra com a minha vida, com o meu casamento, com os meus filhos, com o meu trabalho, com os meus estudos. E a segunda coisa foi a meia-verdade. Porque Caim diz assim, Deus está pedindo um cordeirinho, mas sabe, eu vou fazer melhor para Deus. Como tem gente querendo fazer melhor para Deus, né? Deus pede isso, não vou fazer melhor para Deus, aí faz aquilo. Deus diz, eu não pedi aquilo, eu pedi isso, faz isso, está entendendo? Esse é o modus operandi do inimigo. Toda a humanidade se corrompeu logo em seguida, a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 6. E aí, essa batalha espiritual foi para um outro âmbito. Quem que é esse camarada aqui? Como é que vocês sabem? É lógico que ele está construindo um barco no meio da grama, não é? Esse é o Noé. Olha só, você nunca perguntou assim, mas um Deus de amor pode mandar um dilúvio na terra? Já se perguntou ou não? E aí, como é que a gente explica essa história do dilúvio, onde todo mundo se perdeu, menos Noé e a sua família? Primeiro, Deus avisou, essa é a primeira coisa. Avisou durante quanto tempo? 120 anos de pregação. Meu Deus! E olha, eu vou te dizer um negócio. Deus está avisando que esse mundo vai chegar ao fim e que a última batalha, a batalha do Armagedon, está chegando. Entendeu? Deus está avisando, do mesmo jeito que Ele avisou através de Noé. Primeiro, Deus avisou. Segundo, além de Deus avisar, o que acontece é que toda a humanidade se corrompeu. Se Noé morresse, o evangelho se perderia, porque os filhos dele iam se perder. Então Deus teve que preservar Noé para preservar o evangelho. E se o evangelho se perdesse, ninguém mais ia se salvar. Olha só, Deus, que é um ser espiritual, Ele olha para a sua vida eterna. Deus quer dar para você e para mim vida eterna. Por isso que Jesus diz assim, ajunta tesouro no céu. Quem quer juntar tesouro no céu? O povo quer juntar na terra, é ou não é? Olha o que ele disse lá para o jovem rico, eu até já disse, vai, vende tudo que você tem, e quando você vender, dá para os pobres. Acabou de dar para os pobres, você ajuntou tesouro no... Mas o jovem rico não queria juntar tesouro no céu. E eu não condeno ele, porque quem de nós quer juntar tesouro no céu? O pessoal quer juntar na terra. Opa, eu ouvi um eu ali, gostei do eu. Parabéns, que bom, que maravilha. Outro dia eu estou aqui pensando, ou você não tem dinheiro nenhum, ou tem muito, viu? É verdade. Mas sabe, eu estou brincando com ele. Estou brincando pelo seguinte, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, é isso que Deus vai fazendo. Deus vai arrancando do coração da gente esse apego nas coisas do mundo. É isso aí é miraculoso, não está em mim. É Deus quem opera isso, é Ele quem faz isso, e faz a gente olhar para essas coisas. Agora, Deus manteve a família de Noé, e o evangelho se manteve, porque se o evangelho se perdesse, nós não estaríamos aqui hoje. Deus deu continuidade à história do mundo, e essa foi uma outra batalha. Eu quero citar agora que Deus escolheu um homem. Na história do mundo, Deus escolheu um homem. Um homem que pudesse guardar o evangelho. Um homem que pudesse ensinar para a sua família e que pudesse ser o pai da fé nesse mundo aqui. Como era o nome dele? Puxa, mas esse povo aqui é muito atualizado, é um povo muito instruído na Bíblia. O nome dele era? Abraão. E Abraão fez o que Deus pediu, sim ou não? Sim. Como é que é o nome do filho dele? Isaac. Isaac fez o que Deus pediu, sim ou não? Sim. E como é que é o nome do filho do Isaac? Jacó. Desculpa, eu demorei para pôr, aí vocês não tiveram tempo de ler. Jacó. E como é que era o nome dos filhos de Jacó? Aí complicou, né? Porque eram 12 filhos que ele tinha. Ô homem para ter filho nessa vida, não é? Olha lá. Mas qual era o nome do 11º filho do Jacó? Nossa, que povo. Olha, vocês conhecem muito de Bíblia? É lógico que está escrito aqui embaixo, né? José era o nome dele. Agora veja, José, ele tinha uma coisa diferente dos irmãos, porque desde pequeno José amou a Deus e serviu a Deus.
desde pequeno. José tinha um coração puro, temente a Deus. E José, por causa disso, ele foi perseguido. Agora presta atenção, em todas essas histórias de batalha que eu estou apresentando, olha só que coisa, isso me arrepia. É o bem e o mal lutando na pessoa de Caim e Abel. São duas pessoas. A vida delas está representando o bem e o mal. Depois quem? Que eu apresentei para você? Noé. É um homem, e a vida de um homem carregando o evangelho, a verdade de Deus. Um ser humano representando o bem. E eu pergunto para você, será que isso tem alguma coisa a ver com você? No nível que você vive? Você diz, não, aquilo foi o Abraão, foi o... Será que tem alguma coisa a ver com você? Comigo? Será? É exatamente isso que eu estou tentando mostrar para você. Olha o que aconteceu com o José. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos. Por causa de José ser ligado a Deus, Deus falava com ele. Ele teve um sonho, dizendo, esse foi o segundo sonho. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Esse foi o sonho de José. Será que os irmãos dele gostaram? Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Ele sonhou o sol, a lua e 11 estrelas. Por que não eram 12? Ele era a 12ª. Então era o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. E ele disse, pai, sonhei isso. E o pai já entendeu. O que o pai disse? Você está maluco, moleque? Está achando o quê? Que os seus irmãos, a sua mãe e eu vamos nos inclinar em terra diante de você? Você está pensando isso? Olha só. O sonho de José. Ele era uma estrela. O pai, a mãe e os irmãos adorando José. Por causa dessa batalha espiritual, olha só, quando você escolhe seguir a Deus, o inimigo vai estar sempre contra você. Mas quem vai estar a favor de você? Deus. O inimigo e os seus anjos vão estar contra você, mas quem vai estar a favor de você? Deus e os seus anjos. Essa é uma decisão que eu tenho que fazer. Sabe de uma coisa? Hoje nós estamos aqui, você no auditório e eu aqui na frente. Você lá na tua casa e eu aqui na frente. No mundo no qual nós vivemos, no grande conflito, não existe auditório, não tem arquibancada. Aqui é o campo de batalha. E nesse campo de batalha não tem ninguém que fica assistindo. O grande problema é que a maioria de nós, a gente pensa que a gente pode ficar só assistindo. Não, eu já ouvi alguém dizer assim, meu irmão ele é muito religioso, ele gosta dessas coisas de religião. Eu não tenho talento para esse negócio. Não existe talento. Ou você decide que você é de Deus, ou você já está decidido. Porque a gente nasce nesse mundo envolvido com o pecado. Para eu ser de Deus, Deus que tem que colocar essa inimizade contra o pecado. O grande conflito entre o bem e o mal fala da sua vida e da minha vida. E o que eu faço aqui tem repercussões cósmicas. José foi vendido como escravo pelos irmãos e ele foi para o Egito. E a grande pergunta é, por que ele foi vendido? Por quê? Por que Deus permitiu isso? Quero ouvir a resposta. Porque Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito? Eu sabia que você ia responder isso. Você respondeu assim, é porque ele foi para o Egito, se tornou governador do Egito, e lá, ele teve lá os sonhos, e Faraó colocou como governador, e ele plantou e salvou o mundo inteiro da fome. Sim ou não? Sim ou não? Sim, e isso aconteceu. Mas não foi só por isso que ele foi para lá. Senão seria simples. Ao invés de Deus deixar o José ser vendido para o Egito, ele podia dar a fartura lá na terra de Canaã, onde estava o pai dele. E ele não precisaria passar por todo esse sofrimento. É ou não é? E isso deixa a gente meio truncado. É porque o bem e o mal estão lutando aqui na vida de José. Olha só, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra os alimentos. E os irmãos de José vieram
e se prostraram, rosto em terra, perante... eu gosto quando profecia se cumpre, sabia? E quando a gente lida com Bíblia, a gente gosta o tempo todo, porque todas elas se cumprem. Não tem nenhuma que falha. E outra coisa, não tem nenhuma que é superficial, não. Tudo específico, e elas se cumprem. E eu gosto disso. Agora vê, José então se encontra com seus irmãos. Aí ele diz para os irmãos dele, mas Deus me enviou. Primeiro ele diz assim, não fiquem tristes. Não foi, na verdade, não foram vocês que fizeram. Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. 2 motivos, um está em amarelo e o outro está em branco. O segundo é para plantar aqui e salvar o povo da fome. Esse é o segundo, é o que está branco embaixo. E aquele lá, para preservar a sua descendência na terra. Que descendência é essa? Que descendência é? A descendência espiritual de Deus. Como é que a gente vê isso? Olha aí, lá na terra de Canaã, onde morava Jacó com seus filhos, o povo era idólatra. Então era o povo, uma família ligada com Deus, cercado de gente idólatra que não acredita em Deus. E se eles ficassem lá, eles corriam o risco de serem misturados com aquele povo e o evangelho se perderia. Então o que aconteceu? Deus permitiu que aquilo acontecesse. Veja, Deus não fez aquilo, Deus permitiu. Deus pega espinhos e transforma em jardins. Já viu isso na sua vida? Já viu? Acontece uma coisa, você diz, foi terrível isso. E de repente lá na frente aquilo se transformou numa bênção para a sua vida. Já viu ou não viu? Deus opera desse jeito. Então Deus permitiu. E ele foi para o Egito. Aí olha o que aconteceu. Depois que ele foi para o Egito, os irmãos foram também para lá. E José trouxe o pai dele. E toda a família deles veio para o Egito. Olha o que ele diz assim. Quando, pois... Isso é José falando para os irmãos. Os irmãos chegaram para morar lá, o pai chegou para morar e o faraó vinha para conhecer os irmãos dele. Quando, pois, o faraó perguntar, qual é a profissão de vocês? Respondam assim, estes teus servos criam rebanhos desde pequenos. Esse também era o trabalho dos nossos antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na terra de Gósen, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Olha o que o José falou. Você entendeu o que ele falou? Ele falou assim, se vocês contarem para o faraó que vocês são pastores de rebanho, os egípcios odeiam pastor de rebanho. Então vocês vão ficar numa terrinha separada para vocês. É uma terra maravilhosa, chama terra de Gósen. Essa terra vocês vão ficar lá. E os egípcios não vão se misturar. Eles passaram 400 anos no Egito e não houve casamento entre egípcios e os descendentes de Abraão. Essa linhagem permaneceu pura e o evangelho foi guardado, porque senão eles teriam se perdido na terra de Canaã, porque Deus se interessa em preservar o evangelho, mas Deus usa os seus servos para preservar o evangelho e levar salvação para outras pessoas. É exatamente isso que Deus quer fazer com você. É exatamente isso pelo que Ele luta na sua vida o tempo todo. Aquela batalha espiritual foi mais uma batalha dentro do nosso gráfico. Caim e Abel, mas houveram muitas batalhas. Cada história que você lê na Bíblia é uma batalha. Cada pessoa que vive nesse mundo é uma batalha. E a sua história podia estar escrito lá naquele gráfico, como uma batalha espiritual que você está vivendo. O povo então, depois de tanto tempo, o outro faraó do Egito escravizou o povo. E o que aconteceu depois? Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus chamou Moisés. E Moisés viu Deus na sarça ardente. A partir daí eles se tornaram agora uma nação. Olha lá, Deus, o evangelho do Antigo Testamento, o Cordeiro, Jesus, o dragão perseguindo, tentando impedir o nascimento de Jesus. Ele persegue Abel, ele persegue Noé, ele persegue José, ele persegue Davi, todos os que se ligam a Deus, porque o dragão dizia, é desse que vai nascer Jesus, é desse que vai nascer, ele não sabia, e ele persegue todos, tentando impedir, e tentando acabar com o evangelho,
O tempo todo assim. Aí o povo de Deus, que agora vira uma nação, porque eles saem do Egito, eles se tornam a nação de Israel, eles começam a ser perseguidos por países. Olha só, primeiro foi o Egito. E depois do Egito? Qual foi o império mundial? A Síria. E depois do império assírio? Babilônia. E depois de Babilônia? Medo-Pérsia. E depois Grécia. E depois da Grécia, Roma imperial. Esses foram os impérios mundiais. É só você olhar no livro de história e você vai ver o povo de Deus sendo opresso. E por último, tem um sétimo, que a gente ainda não vai saber. Vai chegar na profecia daqui a pouco. E você vai entender. Dá uma olhada. No Egito, o faraó tentou acabar com o povo judeu, mandando matar os meninos recém-nascidos na época de Moisés. Na Síria, o que aconteceu? Sargão II tinha conquistado já as 10 tribos do norte, mas enviou Senaqueribe tentando destruir Judá. Na Babilônia, quem foi o comandante agora? Nabucodonosor leva o povo cativo e impõe a eles uma miscigenação cultural e religiosa. É exatamente o que acontece no mundo hoje. Os medo-persas, Assuero, que era o imperador, permitiu que Amã fizesse um decreto de morte para os judeus de todo o Império Persa. Vocês perceberam? Quem está sendo perseguido o tempo todo aí? O povo de Israel, o judeu. Na Grécia, Antíoco Epífanes tentou destruir os judeus e sua religião no tempo dos Macabeus. Na Roma Imperial, teve muitas coisas, mas vou citar uma delas. Surge o cristianismo, agora não são mais os judeus, Cristo veio. O cristianismo, a igreja cristã vai ser perseguida. Diocleciano decreta uma perseguição de 10 anos aos cristãos. E o último que a gente ainda não sabe o que é. A minha pergunta é assim, o que tudo isso aqui tem a ver com o Armagedon, hein? O que esses 7 reinos que perseguiram o povo de Israel tem a ver com o Armagedon? O que isso tem a ver? Apocalipse 12, de 1 a 6. Pega a sua Bíblia, vamos lá. Trouxe sua Bíblia para cá? Trouxe seu celular? Abram seus celulares de Apocalipse 12. E nós vamos ler esses 6 versos. Presta atenção agora. Porque tudo que nós estudamos está dentro dessa profecia. Tudo que a gente viu até agora está dentro dessa profecia. Por que Apocalipse 12? Porque Apocalipse 12 é o momento quando começa a ser descrita a batalha do Armagedon. Entende isso? Entendeu, não é? Começa a ser descrito a batalha do Armagedon. Aí João viu assim. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, segundo sinal no céu, o primeiro era essa mulher, outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Uau, é muita coisa, não é? Você conseguiu identificar alguma coisa daquilo que a gente estudou aqui hoje, não? O que você identificou, por exemplo? Dragão? Legal. O que mais? Mulher o quê? Hã? E você conseguiu? Eu estou ouvindo algumas coisas aqui, estou gostando daquilo que eu estou ouvindo. Vamos lá. Então apareceu no céu outro sinal. Eu estou apresentando o segundo sinal primeiro, depois o primeiro. Qual foi o segundo sinal? Um dragão grande vermelho,
com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então, o primeiro é o dragão. Vamos lá para um dicionário de símbolos proféticos. Primeiro, diz assim, viu um grande sinal. Quer dizer, João viu que alguma coisa muito grande estava para acontecer. Coisa importante no mundo. Quem é o dragão? O próprio Apocalipse 12, que a gente leu, se você continuar lendo, vai dizer no verso 9. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo o mundo. Então o dragão é quem mesmo? Satanás. Ele também é a serpente, tem esses nomes aí. Ele tem 7 cabeças. Interessante. O que são as 7 cabeças? No Apocalipse 17, 9 e 10, e olha, tudo que a gente mostrar no Apocalipse tem que ter uma correlação explicando para a gente. Olha o que explica aqui. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. São também 7? Opa! Então quer dizer que as 7... Quem é o dragão? Mas ele tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças são também 7 reis. Tem alguma coisa a ver com o que a gente já viu? 7 reinos perseguindo o povo de Deus através da história do mundo. A partir do momento que Israel se torna uma nação, fica escravo, o primeiro país é o Egito. E a partir daí são 7 reinos. Então quer dizer que o dragão, Satanás, se move na história através de pessoas, líderes, governos e de nações também. E isso tem uma ligação lá com Armagedon, lembra? Que aqueles espíritos enganadores de demônios, eles saem para seduzir os reis da terra, para juntar todos para a batalha do grande dia do Senhor, que é num lugar chamado Armagedon. Lembra disso? Então Satanás age através de reis e governantes. Um segundo sinal no céu, um dragão com 7 cabeças, ele persegue a mulher, para na frente da mulher e espera. Espera o quê? Espera nascer o filho para ele devorar. Quem é essa mulher agora, hein? Vamos lá para o primeiro sinal? Um sinal no céu, João diz. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Um filho varão, tem dores de parto. Olha o que diz o texto. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos dar uma olhada. Quem é essa mulher? Quando João escreveu o Apocalipse, essa linguagem era familiar para o povo que estava lendo aquilo. Para os judeus que liam aquilo, familiar. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus diz para o povo de Israel: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça. Deus chama Israel de mulher, de esposa. Olha Isaías 54, porque o teu Criador é o teu marido. Deus está falando para Israel: eu sou o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então quem que é essa mulher? O povo de Deus. Mas é só o povo de Deus no Antigo Testamento? É só Israel? Vamos dar uma olhada para o Novo Testamento? O que acontece com a igreja cristã? Segundo Coríntios 11, 12, tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será o seu marido. Olha aqui de novo, o mesmo relacionamento do Antigo Testamento. E vocês, maridos, essa aqui é uma advertência. Nesse lugar aqui em Efésios, um pouco antes disso está dito assim: mulheres, o que diz lá? Mulheres, eu quero ouvir em voz alta. Mulheres, eu ouvi mulher falando isso, olha que coisa tremenda. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. Homens, falem comigo. Mulheres, sede submissas a vós. Olha, esses homens não falaram muito forte, viu? Vamos ler comigo aqui as mulheres agora.
E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo. Tem mais mulher ou elas falaram mais forte? Qual dos dois? Hã? Então diz assim: mulher, seja submissa ao seu marido. Que marido? Aquele que ama você do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. E ele se entregou por ela. Uau, aí sim, hein? Aí dá letra de música, não dá não? Aí dá romance. Eu sei que isso é um mistério, Paulo fala. Porém, é uma ilustração de Cristo e a sua igreja. Ou seja, a mulher é o povo de Deus durante toda a história do mundo. É a igreja, a mulher pura. Agora, essa mulher está diferente. Vestida do sol, 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos pés. Isso lembra alguma história da Bíblia, não? Hã? Qual história? O sonho de José. Olha só, onde mais a gente encontra isso aqui na Bíblia? Acabamos de ver o sol, a lua e as estrelas se inclinando perante José, Israel, Jacó, Rebeca, a esposa dele, e os 12 filhos formavam as 12 tribos de Israel. Era o povo de Deus, era a cabeça do povo de Deus, a liderança do povo de Deus. Eram quantas tribos, quantos filhos mesmo? 12. Agora Jesus vem, e no Novo Testamento, Jesus arruma quantos discípulos? 12 discípulos. Jesus está dizendo assim: a minha igreja, a minha mulher, a minha querida, aquela que eu amo, aquelas pessoas que me aceitaram, que se comprometeram comigo, aquelas pessoas que ouviram o meu chamado e aceitaram, aquelas pessoas que ouviram o meu pedido de casamento, ouviram a minha declaração de amor e que decidiram fazer parte do meu povo, elas são minhas, a minha esposa. E eu dou continuidade desde o Antigo Testamento, seguindo pelo Novo Testamento também. A Nova Jerusalém, uau! E quando eu leio isso aqui eu me arrepio, porque lá no Apocalipse João descreve a Nova Jerusalém. E sabe o que ele diz lá nesses dois textos? Que na Nova Jerusalém tem 12 portões, 3 para cada lado, porque ela é quadrada. E que nesses 12 portões, em cima, no umbral de cada portão está escrito o nome de um dos filhos de Israel. E que embaixo de cada portão tem uma pedra que é um alicerce. E que nessa pedra está escrito o nome de um dos 12 discípulos. Uau! Coisa tremenda. Essa é a Nova Jerusalém, dizendo: Deus é aquele que liga a história, Antigo e Novo Testamento. Você já ouviu alguém dizer assim: só o Novo Testamento que vale, o Antigo Testamento já ficou para trás. Se você fizer isso, você não consegue entender o Apocalipse, porque a Bíblia se encontra, e Deus explica tudo através da Bíblia toda, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Então, essa mulher notável, ela representa o povo de Deus, durante todos os tempos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, e indo até a volta de Jesus, até o Armagedon. São aqueles que resistem ao ataque do inimigo. São aqueles que levam a verdade do Evangelho que está escrita na Bíblia, na palavra de Deus, e que cada vez mais vai ser questionada. Porque lembra o modus operandi do dragão? O que ele faz? Ele persegue a Bíblia e ele impede o nascimento do Messias. Mas o Messias já nasceu. O que ele está fazendo agora então? Isso aparece no Apocalipse. E a gente vai ver nos próximos programas. Diante da mulher, o dragão para diante da mulher para devorar o filho dela. Mas ele só conseguiu fazer o que com ele? Feriu o calcanhar. Ele matou Jesus na cruz. Matou ou não matou? Sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Olha o que diz aqui: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Termina assim a primeira parte, o verso 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus foi arrebatado para Deus até o seu. E o que acontece com a mulher, que representa a igreja, o povo de Deus? O que ela diz? O que diz com a mulher?
Diz que a mulher foi levada para o deserto. Deixa eu falar um negócio importante para você. Lembra que eu falei de José e Maria no começo do nosso programa hoje? Está lembrado? O que estava acontecendo no universo espiritual, no mundo espiritual, enquanto José e Maria estavam ali viajando em cima do lombo do jumento, tentando achar um lugar? O dragão estava perseguindo os dois para tentar devorar o filho deles. Por isso, Deus tinha que cuidar da coisa. Por isso ele não podia nascer em Nazaré, estava muito perto de Herodes. Foram para Belém em cima do lombo do jumento. Por isso lá ele não podia nascer num hotel, porque não podia ter registro do nascimento do bebê, porque Deus sabia que Herodes ia mandar matar o menino. Por isso depois eles tiveram que ir para o Egito, porque Deus sabia que Herodes ia mandar matar todos os meninos recém-nascidos. O dragão estava perseguindo os dois. E sabe de uma coisa? O dragão vai estar sempre perseguindo a você e a mim. É assim que Pedro descreve Satanás. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Assim, o tempo todo. Mas ele também diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É só decidir. Porque o grande conflito está acontecendo dentro do seu coração. Nós não precisamos de uma linha do tempo. A linha do tempo é a linha da sua vida, desde que você nasceu. E você sabe, só você, eu não sei, os momentos em que Deus tem chegado na sua alma, que Deus tem chamado você para entregar a vida para Ele. Ele tem falado assim bem de perto com você. Ele tem falado forte algumas vezes, com coisas que acontecem na sua vida. Ele insiste, Ele chama. Aí você algumas vezes se encanta, aí você retrocede. Não decide nunca uma decisão de uma vez por todas. Agora veja, um dia desses, você vai ter que fazer uma decisão final. Uma moça chegou para mim e disse assim: pastor, ela não era membro da minha igreja, eu preciso da sua ajuda. Eu paguei para fazerem um trabalho contra o meu marido. Mas por que você fez isso? Eu fiquei 4 meses orando para o meu marido não ir embora de casa e não adiantou nada, ele foi. Deus não operou em nada, não adiantou minha oração. Minha amiga do trabalho diz assim: você não tem o seu marido em casa porque você não quer, porque você sabe que eu posso dar um jeito nisso. Minha amiga é metida com forças ocultas. E eu aceitei e fui. E ela me levou numa mulher, e essa mulher me cobrou R$700 para fazer uma coisa contra o meu marido. Eu vi que era uma pessoa bem pobre, né? Você tinha dinheiro? Não, peguei um empréstimo para fazer isso. Primeira coisa que aconteceu, pastor, meu marido desesperado me ligou e disse assim: você não imagina o que aconteceu? Roubaram o som de dentro do nosso carro sem arrombar a porta. Não arrombou nada. O som sumiu de lá de dentro. E ela disse para mim, eu por dentro fiquei rindo, que eu sabia que já estava fazendo efeito. Aí, pastor, passou aí umas 2 semanas e meu marido voltou para casa com mala, com tudo. Só que ele voltou assim. Ele dizia: eu voltei e não vou mais embora. Estou aqui de uma vez por todas. Mas ele estava angustiado. Ele dizia: eu não queria estar aqui, eu não queria, eu estou mal, eu estou me sentindo mal, eu queria ir embora, mas eu não consigo ir embora. E ele ficou o final de semana inteiro falando isso. Ele queria ir embora, mas não conseguia ir embora. Pastor, aquilo ficou tão ruim, mas ficou tão ruim, que no domingo eu mandei ele embora. E eu disse para ele: eu não quero você assim. Você está aqui, mas teu coração não está aqui. Pode ir embora, eu libero você. E mandei ele embora. Eu digo: e por que você está aqui? Ela disse: é porque eu voltei na mulher e disse que eu queria tirar o trabalho que ela fez. E ela disse: não. Na verdade, eu descobri que ele tem uma amante, e agora você vai me pagar mais 500 para eu fazer um trabalho contra a amante dele. Como é que eu faço para me libertar disso? Como é que eu faço?
Sabe, se engana quem acha que o mal não existe e que o bem não existe. Deus está o tempo todo lutando por você. Você sabe disso. O tempo todo o Espírito de Deus está falando com você, está trabalhando com você, está tentando trazer você. Você tem tantas dúvidas, tantas coisas. Só Deus pode resolver suas dúvidas. E só Ele pode dar força. Só que Ele só vai dar força se você entregar. E eu quero começar essa segunda temporada do Clamor, do Armagedon, dizendo para você que tem muitas e muitas coisas, revelações tremendas para acontecer aqui. Mas que a maior de todas as coisas que precisa acontecer é na sua vida. Porque você é o campo de batalha entre o bem e o mal. O grande conflito acontece no seu coração e na sua alma. E Deus hoje está chamando você para tomar uma decisão. Essa decisão de hoje, ela é simples e complexa. Ela é assim. Deus está dizendo, me deixa agir na sua vida. Me deixa, me permite. E você vai fazer assim, Deus, eu permito o Senhor agir na minha vida. Esse convite é só para você que nunca entregou a vida assim para Jesus. Ou para você que entregou um dia, mas assim como uma esposa rebelde vem se separando de Deus e traindo Deus. Ele está pedindo espaço para entrar na sua vida de novo. Ele está pedindo espaço para ter acesso a você, ao seu coração e à sua mente. E é só você que pode permitir. Eu vou cantar uma última música aqui. Enquanto eu canto essa música, Deus vai chamar você bem forte. E Ele vai chamar você para vir aqui na frente. E aí você vai ver como Deus opera. Aí você vai sentir a força dEle. Aí você vai sentir o poder dEle na sua vida e essa atração que Ele exerce. E Ele vai dizer assim, não tem medo de entregar, eu estou sempre do seu lado. Enquanto você ouve, você vai vir para cá. Porque eu quero orar com você. Quero orar entregando sua vida na mão de Deus. Pode vir. Estou esperando você. Cadê você? Vem. Eu não sei quem é você. Mas esse é o momento. Vem aqui, eu quero orar junto com você. Enquanto Deus diz assim. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas te derem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Cadê você, hein? Sempre aqui. Estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. E estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Chega aqui, bem pertinho, chega aqui. Junto de nós dois. Ainda tem lugar para você. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. E eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir a
as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Ainda está faltando você. Cada ato que você faz aqui tem repercussão cósmica. Por isso é importante você dizer: Deus, estou na sua mão. Eu estou declarando. Cadê você? E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer, e eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Se você ainda quiser vir, ainda dá tempo. Vem durante a oração. Enquanto a gente estiver orando, não tem problema. Mas não deixa de vir. Fecha os olhos. Deus amado, estende a mão, Senhor, a cada filho e filha seu, onde quer que eles estejam, seja em casa, seja num carro, seja olhando para um computador, Pai. Aqueles que estão aqui também. Na verdade, a gente sabe, Pai, que existe uma guerra entre o bem e o mal. Ela acontece na nossa mente, no nosso coração. Alguns de nós não estamos tendo força, Senhor, para fazer essa entrega. Mas o Senhor é quem dá essa força. Então eu peço essa força ao Senhor. Toma essas vidas, Senhor, nas suas mãos. Nós sabemos que essa entrega tem que ser feita cada dia, amanhã de novo. Então, Senhor, recebe o nosso coração hoje e nos fortalece para amanhã. Obrigado porque o Senhor já nos ofereceu a vitória e somos vitoriosos em Cristo. Nos ajuda, Pai, com a sua graça a entendermos a sua palavra e vivermos em nome de Jesus. Amém.